A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar hoje, irmãos, mais um episódio sobre o ancião Luiz Carlos Euclides, né, irmãos? Nós fizemos um vídeo anterior, a Irmandade entendeu direitinho qual foi o assunto. Deus abençoe grandemente a todos vocês, né? O povo de Deus é um povo sábio, é um povo diferenciado, é um povo, irmãos, onde tem o dom do discernimento, né, irmãos? E nós vamos falar aqui sobre o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, né? Sobre, irmãos, uma possível boato, pode ser verdade, de um casal de irmãos que saíram da congregação por causa de um áudio que eles ouviram não na igreja, que era uma reunião da mocidade, ouviram no canal de pessoas que só querem o mal, né? Só querem o mal da obra de Deus. Pessoas essas que vêm com palavras subliminares, dizendo que não quer que ninguém saia da igreja, não quer que ninguém abandone, mas são pessoas que eles veem, irmãos, que nem um leopardo quando vai pegar sua presa, né? Já vai bem devagarzinho, sem encostar as unhas no chão. Quando a presa já está ali fácil, que não pode mais fugir, então ele vai ali e ataca. Irmãos, nosso irmão Luiz Carlos Euclides, ele atendeu uma reunião da mocidade, o qual então irmãos, o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, ele veio de um lugar, ele obedeceu a Deus, mas ele veio de um lugar macabro, ele veio de um lugar, irmãos, aonde ali a feitiçaria, né, várias coisas, né, aconteciam, irmãos. Irmãos, preste bem atenção. O servo de Deus, então, neste dia, na reunião da mocidade, ele explicava também sobre a maçonaria, né? Não falou mal e não devemos falar mal de maçonaria, não devemos falar mal de igreja nenhuma, irmãos. E eu creio que na congregação, os tempos que nós temos para ir buscar a Deus dentro da igreja, começando do pregador, do que atende, até o que ouve, até o que está na porta, não está preocupado em falar de denominação A, denominação B, de pastor, de dízimo, não. Nós estamos preocupados ultimamente, isso daí faz muito tempo, de sentir a presença de Deus. Eu vou colocar um áudio do nosso irmão Luiz Carlos Euclides, irmãos. Preste bem atenção que áudio é este emocionante, irmãos, porque o servo de Deus veio lá daquele local aonde os espíritos mal, né, fazia algo, um ilusionismo, fazia algo ali diferenciado para tentar ali confundir a cabeça das pessoas. Quando Deus fez a obra com o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, chamou ele para esta graça santa, então ele viu aonde ele estava, que eram as trevas, ele viu a luz, né, irmãos? E hoje, por estar nessa luz e pregar a palavra de Deus para o povo, irmãos, as pessoas às vezes pegam, né, matéria sobre este ancião para tentar desfazer de suas narrativas, de suas pregações, irmãos, e não são nada besta esse povo aí extremistas, né, críticos extremistas, porque já passou de críticos, de perseguidores, agora é extremista mesmo, né, irmãos? Eles dão até a vida para poder, né, tirar o povo de dentro da igreja. Olha só o que o servo de Deus estava no dia, até ele falou sobre a maçonaria, explicando essa parte para a nossa mocidade. E falou, se vocês precisarem de alguma informação, algo mais, me procure. Então o líder da igreja, a pessoa que está ali, ancião, cooperador, ele está ali para para tirar dúvida de algum irmão, né, irmãos? Então vamos colocar aqui esse áudio que vocês, né, vocês vão entender o que nós vamos querer falar sobre isso. Foi terrível isso aí. Aí eu me entreguei nessa ordem metafísica. Eu não posso contar aqui as experiências que eu tive, nem convém que eu conte.
mas eu vi muita coisa. Eu vi objetos mexer sozinho, a telecinese, que eles chamam, sem ninguém pôr mão. E eu tirei tema porque, às vezes, com um campo magnético, você mexe com metal. Nós tínhamos colocado um objeto inerte a magnetismo, isopor. Esse moço fechava os olhos e ele saía mexendo com isopor. Eu falei, aqui não tem campo magnético, isso aqui é o poder da mente. Vi muita coisa, irmãos. Só que eu voltava na Bíblia porque meu vazio não acabava. Eu participei de sessão mediúnica, estudei o livro, estudei o catecismo. Eu comecei a estudar tudo. Então, irmãos, o que o servo de Deus aqui falou é que ele viu muita coisa nessa parte do inerte ao magnetismo, que a pessoa com o poder da mente mexia com qualquer coisa. Ali, irmãos, ele estava num mundo obscuro. Ele via isso tudo, mas o vazio se encontrava ainda dentro dele, irmãos, dentro da pessoa, dentro do coração. Via isso tudo, mas tinha um vazio. Ele, então, participava de sessão mediúnica. Sabe o que é sessão mediúnica? É espiritismo. É ali você incorporar espíritos, né? E aqueles espíritos, muitos acham que é o próprio espírito mesmo da pessoa, né, que desce ali pedindo ajuda. Na realidade, irmãos, são cultos a demônios, que os demônios descem, né? Os demônios descem e se passa pela pessoa com voz e tudo, né, irmãos? Mentindo, porque se é demônio é mente, o diabo é mentiroso, né, irmãos? Então o servo de Deus, hoje, nosso irmão Luiz Carlos Euclides, ele é um ancião da congregação, respeitado. A Irmandade gosta muito do nosso irmão Luiz, né, Euclides. Irmãos, e nada mais, nada menos do que a crítica extremista para pegar, né, essas pregações, pegar até as palavras que o servo de Deus prega e tentar ir por eles mesmos, sem que ninguém peça para que eles ali narrem, né, irmãos? São pessoas que acham que as pregações da congregação são para eles também. Poderia ter sido se eles aceitassem de um bom coração e aceitassem os conselhos, mas eles não aceitam desta forma. Então essas palavras é para o povo de Deus na congregação, é para as almas testemunhadas, para aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Vou colocar mais um trechinho aqui para a nossa querida Irmandade ouvir mais um pouco sobre o que o Luiz Carlos Euclides estava falando aqui. Eu falei, o vazio não acaba. Eu falei, mamãe, não sai do meu coração. Isso, será que eu tenho? Por que meus irmãos não são assim? Eu tenho a vontade de fazer uma coisa, mas eu não sei o que é. Também não sei ver. E mergulhado nesse mundo metafísico, com experiências em outras áreas, uma ocasião eu escutei pela primeira vez a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu estava dormindo, exercitando essas coisas todas. E eu chegava a falar coisas que Liette nunca me viu contar isso. Eu tinha uma namorada naquele tempo, eu não gostava. Essa namorada era boliviana, ela tinha chegado da Bolívia. E eu falei para ela, você encontrou com uma pessoa assim, 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 você fez isso, isso. Ela começou a ficar assustada, estou com medo de você. Eu estou com muito medo de você. Eu pensava que a minha mente tinha aberto, eu tinha exercitado mesmo o poder da mente. Mas eu falo para vocês que era Satanás que me enganava, eu não sabia. E durante esse tempo aí, a voz de Deus falou comigo assim, tu és zambujeira. E zambujeira. Irmãos, conforme o servo de Deus disse aí, até a namorada dele, que era boliviana, ele descobriu, né, o que ela estava fazendo, sem que ninguém soubesse. Então ela ficou com medo dele. Falou, estou com medo de você, como você sabe isso tudo que está acontecendo comigo? Mas era a força mediúnica, né, o paranormalismo em que ele estava praticando, né, irmãos? O qual então ele teve um encontro com Deus, né, irmãos? Uma noite que ele tentava fazer esse paranormalismo, aonde uma voz chamou ele de zambujeiro.
Irmãos, jambujeiro é que nem uma oliveira braba. Imagine, comparou ele com uma oliveira brava, irmãos. Então ali começou o ciclo de Deus fazer uma obra na vida dele. E o nosso irmão Luiz Carlos Euclides estava em uma reunião da mocidade, né? Irmão, só quem vem desses lugares que pode falar, olha, estive lá, é isso, é aquilo. Como ele disse, que achava que era um super homem, que tinha poderes mediúnicos, e na realidade era o puro inimigo, o diabo que estava ali, trabalhando por trás daquilo tudo. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui deste áudio. Eu nem conheço essa palavra. Saí pelo lado de fora do parque, fiquei olhando, falei, como que pode uma voz falar como ser humano, me acordar, uma voz forte, e não tem ninguém que seja o autor dessa voz? Como que pode isso? Eu não dormi mais, falei, como pode uma voz falar comigo? Eu não estou louco, eu tenho certeza que eu não estou louco, mas como que pode uma voz falar? Eu não vejo ninguém. Outro dia cedo eu falei que minha mãe era solteira. Mamãe, você conhece a palavra zambujeiro? Não, meu filho, eu também não. Peguei o dicionário e achei escrito lá, zambujeiro, oliveira brava. Falei, boa coisa eu não sou, hein? Oliveira brava. Depois, quando o senhor me chamou lá na frente, eu abri a Bíblia e caí assim. E você, que no passado era zambujeira, eu te enxertei na verdadeira videira. Agora você não fica soberbo não, senão quer você também, hein? Você dá fruto agora próprio dessa oliveira que eu te enxertei nela. Eu entendi, a zambujeira eram essas doutrinas caídas nas quais eu debrucei meu conhecimento, e a verdadeira é Cristo, e a seiva dele é o Espírito Santo. Então, irmãos, olha só que coisa linda, né? Como pode uma voz falar com alguém e ele não saber de onde que é que vem esta voz? Até ali ele achava que era o mediúnico, né? O bruxo, o mago, sei lá, o que adivinha. Mas aí uma voz potente falou com ele, chamando ele de jambujeiro, irmãos. Figueira, né? Uma oliveira braba, né? E depois ele foi ver na Bíblia, falava a mesma coisa, irmãos. Então, irmãos, essa é a videira que nós estamos enxertados, irmãos, a videira de Cristo Jesus. Mas esse vídeo vai acabar com um desfecho bem assim, irmãos. Entre a nossa querida Irmandade, e Deus abençoe grandemente a todos vocês que sempre têm entendido aqui os vídeos que nós colocamos, e o motivo e o propósito deste vídeo é daqueles que estão e que ouvem canais dos extremistas, críticos extremistas, colocando o áudio. Esse áudio existiu sim, do nosso irmão Luiz Carlos Euclides, falando como que era a maçonaria ali dentro, porque ele, sim, tinha amigos, passou por ali, e logicamente que pelo fato do nosso irmão ser um ancião na congregação, ser servo de Deus, se tem algum amigo, né, que nós temos amigos, tem pessoas que é seu amigo, tá lá na Umbanda, problema dele lá na religião dele, o que ele vai invocar. O importante é você estando na graça de Deus, buscando a Deus, né? E quando nós vemos algum amigo, vamos supor, tem um amigo que tá lá na maçonaria, eu vou virar o rosto, a cara para ele, ou se eu ser amigo, continuar sendo amigo dele, eu vou estar praticando a mesma coisa que ele pratica? Então isso daí não tem nexo, né? Mas o servo de Deus estava numa reunião da mocidade, irmãos, explicando para os jovens, porque os jovens eles têm, né, essa dúvida. Hoje em dia a internet está aí, vários influenciadores, irmãos, falando coisas desconexas, coisas em que nunca existiu e nunca existirá. Então tem jovens, tem pessoas até de idade mesmo que fica na dúvida, que fica repetindo o que esses extremistas falam. Eles pegaram, essas pessoas teve a capacidade de pegar uma pregação, de pegar um conselho de uma reunião da mocidade e transformar esta pregação, este conselho, de um lado obscuro, dizendo bem assim, olha, ele era de lá,
Irmãos, o inimigo sempre quer arrastar, trazer de volta a pessoa para o erro que estava. Hoje em dia, irmãos, vocês vão ver aí os extremistas pegando pregações que as nossas queridas irmandades se alimentam, né? Pregações que a Irmandade gosta de ouvir, sentir a presença de Deus. Eles estão pegando, agora não estão pegando nem o áudio, estão pegando o vídeo inteiro, né, dos nossos canais e colocando a nossa foto, nossa figura, falando que são mentirosos. Irmãos, estão apavorados, estão praticamente, né, porque a força de Deus, a força do bem, né, é maior do que a do mal, irmãos. A Irmandade que quando vai acessar uma pregação é para sentir a presença de Deus, não é para sentir tristeza. Pessoas que vai chegar e falar de um servo de Deus que está ali na frente, pregando o amor, pregando a palavra de Deus. Correto? É a mesma coisa de você chegar numa igreja católica, onde tem os fiéis que ali estão ouvindo, e chegar lá, começar a falar que aquele homem é do cão, que aquele homem é do diabo, que aquele homem está fazendo mal para a igreja. Logicamente que a nossa diferença, né, do cristianismo para a igreja católica é totalmente diferente. Lá eles adoram a imagem. Não sei se estão adorando muito, né? Que tem alguns padres que eu já conversei aí que não está pegando muito esses adereços, né? Parece que agora as coisas mudaram, né? Não tem mais aquela parte só das imagens, né? Teve até um padre esses dias pregando que nem na congregação, vocês viram aí na internet, né? Então, irmãos, veja bem, essas práticas que estão fazendo, pegando pregação do nosso irmão, o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, mentiram aí, dizendo que o servo de Deus foi afastado, né? Teve uma irmã que mandou mensagem para mim, né? Diz que ele está em viagem para a Europa, por isso que deu uma sumida. Eu até fiquei de confirmar para ela depois se realmente é isso. Mas se alguém souber de alguma coisa, passa para nós, mantém informado a nossa querida Irmandade, né? Para que essas pessoas, esses extremistas, quando começam a fazer live à noite, eles vêm com mentira deslavada, irmãos. Eles vêm com mentiras, né? E essas pessoas estão com tanto ódio, que se eles puderem jogar a igreja contra a Irmandade, né, tentar desvalorizar, tentar distorcer, né, essa parte que o nosso irmão Luiz Carlos Euclides contou para a mocidade. Ele falou, ó, se tiver mais alguma dúvida, vem me perguntar após o culto, porque a mocidade precisa saber disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a mocidade, hoje em dia, faculdade, né, tem muitas teorias aí da conspiração, tem muitas coisas em que eles tentam pegar a mocidade. E a nossa mocidade é uma mocidade, irmãos, que tem muitos que não conhecem nem o mundo, irmãos. Tem muitos que já nasceram ali na graça de Deus, quer dizer, no lar de pais crentes. A graça de Deus não nasceu, porque a graça de Deus foi quando Cristo veio à terra, né? Mas, irmãos, então, o que vocês acham sobre essa parte? O nosso irmão Luiz Carlos Euclides, essa família diz que saiu da igreja porque ouviu o crítico falando sobre nosso irmão Luiz Carlos Euclides. Eu peço para essa família, eu não conheço, mas eu peço para que essa família preste bem atenção nos dois lados. Um estava na mentira, Deus trouxe para a verdade. E você estava na verdade, por ouvir a mentira, quis ir para a mentira. Você perceba isso. Estava na mentira, achando que era o mediúnico, achava que fazia as coisas magia, né? Que com a mente mexia nas coisas, com a mente descobriu que estava na mente do outro, já se acha o dono do mundo. Né? Eu sou poderoso, né? Mas há um poderoso sobre isso tudo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa família que saiu da igreja, porque, segundo disseram, ouviram a crítica falando do nosso irmão Luiz Carlos Euclides, vocês cometeram um erro grave. Vocês cometeram. Vocês acabaram de sair da presença de Deus para estar, me perdoe a expressão,
na presença do inimigo. O que vocês acham, queridos? Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade e vamos compartilhar, vamos, irmãos, opinar. É muito bom quando vocês opinam aí, comentam, compartilham. É sinal que a nossa querida Irmandade está ligada no mesmo Espírito Santo, tá bom, queridos? Deus abençoe grandemente cada um de vocês.